Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. É muito bacana ter, por exemplo, uma receita de bolo, não é mesmo? Porque a receita tá lá, você pode consultar, tá ali guardadinha, não é? Mas você concorda comigo que mais bacana ainda do que ter a receita de um bolo é ter o bolo em si, é ter o próprio bolo que você vai poder degustar no café da manhã ou no café da tarde, aquele bolo de chocolate ou de algum outro sabor que você goste. Melhor do que ter a receita é ter o bolo, não é mesmo? Porém, para que a receita do bolo vire o bolo, é necessária uma coisa: atitude. Aí você que está me ouvindo neste momento pode pensar: não, na verdade é necessário ter os ingredientes. Concordo com você. Mas para ter os ingredientes também é preciso atitude. Enfim, não tem como fugir. A atitude vai perseguir a gente. Eu digo isso porque muitas vezes o que nos separa de algo, de um sonho, de um objetivo, enfim, é justamente a falta de atitude. Esses dias eu estava vendo um testemunho que me impactou demais. Trata-se de um caso em que uma jovem cristã entrou em um supermercado nos Estados Unidos para comprar um donut. Donut é uma rosquinha doce. Ou seja, ela entrou no estabelecimento comercial para comprar algo normal, algo cotidiano, do dia a dia, que todo mundo faz. Só que lá dentro desse supermercado, ela encontrou uma mulher que não podia andar. E ela perguntou àquela mulher se ela podia fazer uma oração por ela. E a mulher aceitou. Ocorre que durante a oração, o Espírito Santo falou para aquela jovem que aquela mulher que estava recebendo a oração iria voltar a andar. E no momento em que a jovem falou isso para a mulher, por sua vez, respondeu que Deus também havia falado com ela que ela voltaria a andar. Moral da história: de fato, aquela mulher se levantou e voltou a andar. Não apenas isso,
Aquela mulher começou a falar em línguas estranhas, começou a glorificar o nome de Jesus dentro daquele supermercado. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, em um momento comum, como eu disse, uma ida ao supermercado. Isso me marcou profundamente, tanto pelo sobrenatural, tanto pelo extraordinário no ordinário, quanto porque eu também lembrei um pouco da minha própria história. Essa jovem, ela faz parte de um ministério de um evangelista norte-americano que muito me inspirou. Eu faço evangelismo desde 2015, mas quando eu conheci esse evangelista chamado Todd White, eu fiquei totalmente inspirado por ele, porque eu via ele indo em locais comuns do dia a dia, como shopping, mercado, drive-thru de lanchonete, enfim. E nesses lugares comuns, ele dava espaço para o Espírito Santo usar a sua vida. E ele pregava o evangelho nesses lugares comuns, ele orava pelos enfermos. Isso me inspirou. E eu comecei também a fazer isso nesse sentido. Comecei a ir para ponto de ônibus, para praças e orar pelos enfermos e pregar o evangelho. Como eu disse, eu já pregava desde 2015, mas quando eu vi o testemunho, o trabalho desse evangelista, aquilo me deu, sabe, uma inspiração. E outra característica que também me marcou foi a atitude daquela jovem. Ela não começou a orar por aquela mulher porque Deus havia falado com ela que a mulher voltaria a andar. Não, antes mesmo de Deus falar com ela, a jovem tomou a atitude de orar pela mulher. E isso me lembrou também, né, além desse primeiro ponto, que eu lembrei também um pouco do meu trabalho, né, de ir para as ruas e ir em lugares comuns e pregar o evangelho. E assim, graças a Deus, eu já vivi vários e vários testemunhos do poder de Deus nesses lugares comuns, né? Deus faz milagres não só na igreja, mas em qualquer lugar é um potencial para Deus fazer milagres. Eu tenho vários para contar, para a glória de Deus. Mas uma outra coisa que me lembrou um pouco da minha própria história foi justamente a atitude dessa jovem de simplesmente se oferecer para orar por aquela mulher. Por quê? Há alguns anos atrás, eu estava com a minha família em uma churrascaria e normal, programação normal de família, né? Só que antes de sair de casa, eu fiz uma oração para Deus. Falei, Senhor, estou disponível para ser usado pelo Senhor. Se o Senhor quiser me usar nessa churrascaria hoje, fique à vontade. Eis-me aqui, usa-me a mim. Eu fui, né, para a churrascaria, normalmente comemos, conversamos, rimos, nos divertimos. E algum tempo depois de quando nós estávamos lá, um dos garçons que já tinha passado na nossa mesa servindo carne algumas vezes já, ele passou novamente, ofereceu a carne, só que nesse momento o Espírito Santo me falou, vai lá e fala com ele. Falou só isso. Vai lá e fala com ele. Não falou o que eu tinha que falar com ele, não falou nada mais, só isso. Eu falei, amém. E aí eu falei com a minha família, olha gente, eu vou no banheiro e já volto. Porque eu pensei comigo, no trajeto de eu ir no banheiro, eu vou procurar esse garçom e vou lá e vou falar com ele. Né? E assim foi feito. Levantei, tive que procurá-lo por algum tempo, alguns minutos, porque o salão lá é bem grande. Enfim, achei-o. E aí eu me dirigi até ele, ele estava servindo uma mesa, eu esperei ele acabar de servir para não atrapalhar, né? E aí eu abordei ele, fui falar com ele. Falei, Senhor, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Pedro. Olha, eu não te conheço. Desculpa aí atrapalhar seu trabalho, mas
eu não podia deixar de vir falar com você, porque Deus mandou eu falar com você. E aí, nesse momento em que eu estava falando, aí o Espírito Santo começou a me entregar as palavras. O Espírito Santo começou a me falar o que eu tinha que falar com ele. E aí eu comecei a repetir, falando, olha, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, etc, etc. Comecei a falar com ele. E enquanto eu falava, meu irmão e minha irmã, o rosto daquele homem estava cheio de lágrimas. Os olhos daquele homem estavam em lágrimas. O rosto ali com as lágrimas escorrendo. E aí ele virou para mim e falou o seguinte, olha, hoje, antes de eu sair de casa para vir para cá trabalhar, eu orei para Deus usar alguém para poder falar comigo. E você está sendo essa resposta de oração. Olha, meu irmão e minha irmã, eu sempre penso também com a mente questionadora. Eu me coloco no lugar, no lugar de observador. Em qual sentido que eu falo isso? Eu paro e penso, peraí, e se alguém virasse para mim e falasse, não, mas você chutou, né? Você foi em qualquer pessoa e falou qualquer coisa e chutou. Chutou e acertou. Foi um golpe de sorte. Mas peraí, qual é a probabilidade de numa churrascaria com diversos garçons eu ter acertado, entre aspas, justamente aquele garçom que tinha feito uma oração para Deus usar alguém para falar com ele naquele dia? Assim, é impossível. Moral da história, né? Estou te contando isso para fazer um paralelo com o testemunho dessa jovem, a atitude. Assim como ela teve a atitude de orar sem que Deus tivesse falado nada, eu também fui até o garçom para orar sem saber o que eu tinha que falar. E na hora que eu estava falando, Deus começou a me falar. Isso me faz entender o seguinte: muitas vezes Deus espera justamente a nossa atitude para aí então ele fazer um milagre. Se Deus tivesse falado comigo na mesa ainda, olha, vai lá e fala com aquele garçom, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E pode ir tranquilo, tá? Porque ele tá esperando alguém falar com ele. Ele orou para alguém entregar uma palavra para ele hoje. Aí eu iria totalmente tranquilo falar com o garçom. Eu iria assim, sabe, leve. Mas não. Eu fui sem saber o que Deus tinha para falar para ele e sequer se Deus ia me falar algo. Assim como aquela jovem, ela orou, ela pediu para orar pela mulher sem saber se o milagre ia acontecer. Na hora que ela estava orando é que Deus começou a falar para ela que o milagre aconteceria. Atitude, meu irmão e minha irmã. O nosso problema é que muitas vezes nós queremos saber o filme todo, o final do filme, tudo. Tudo. Aí, sinceramente, não é fé. Aí não é fé, porque a fé é a esperança nas coisas que não se veem, como diz o livro de Hebreus. Se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Se a minha conta de luz, de água, de telefone, que seja, é X reais, e eu tenho aqueles X reais na minha carteira, eu não preciso de fé para poder pagar a conta. Mas se a minha conta, se o meu boleto é X reais, e eu não tenho um tostão, aí eu preciso de fé, porque eu não tenho nada ali palpável na minha frente. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29, que naquele episódio em que os discípulos estavam no barco e começou a acontecer uma tempestade e Jesus apareceu ali do nada sobre as águas, o apóstolo Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha
respondeu Jesus. Então Pedro fez um desafio para Jesus, né? Se é o Senhor mesmo, me manda andar sobre as águas também. E aí Cristo respondeu: ok, Pedro, pode vir. O que a Bíblia fala que aconteceu depois? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Perceba que a Bíblia faz questão de ressaltar. Então Pedro saiu do barco, antes de falar que Pedro andou sobre as águas. Por que isso? Porque se Pedro não tivesse tomado a atitude de sair do barco e botar o pezinho na água, ele não teria andado sobre as águas. Quando Jesus falou para Pedro, venha, Pedro não foi ali carregado por anjos e tirado do barco e colocado nas águas por anjos. Não, era Pedro que tinha que tomar a atitude de sair do barco e ir para a água. E isso ele fez. Então, meu irmão e minha irmã, a atitude daquela jovem proporcionou esse testemunho sobrenatural. A minha atitude naquela churrascaria também proporcionou esse testemunho sobrenatural. E você também pode viver grandes coisas com o Senhor, testemunhos, milagres, etc, 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 se você tomar atitude. Porque parado, nada acontece. Para concluir, certa vez eu estava e eu perguntei para eles assim: quem aqui já ressuscitou um morto? Quem já viveu esse testemunho de ressuscitar um cadáver? Levanta a mão. Aí ninguém levantou a mão. Aí eu fiz uma outra pergunta. Agora, levanta a mão, por favor. Quem aqui já tomou a atitude de orar para um morto ressuscitar? Ninguém levantou a mão também. Aí por fim eu falei: então sabe quando é que vocês vão viver esse testemunho? Nunca. Porque se vocês sequer estão tomando atitude, o milagre não vai acontecer. Jesus fala, conforme está registrado na Bíblia, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse, está na palavra, que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Jesus ressuscitou mortos, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo. Então, Jesus disse não apenas que nós faríamos ou poderíamos fazer as obras que ele fez, mas que faríamos maiores. Ou seja, se ele ressuscitou mortos, homens também podem fazer isso. E uma prova disso é um pregador inglês dos séculos 19 e 20, chamado Smith Wigglesworth. Depois você procura sobre ele. Smith Wigglesworth ressuscitou mais de uma dezena de mortos. Ele é a prova viva de que o homem pode fazer o que Jesus fez e também obras maiores. Mas a atitude de ir lá e orar, por isso que ele viveu os milagres. Se ele tivesse ficado parado na casa dele, ou apenas soubesse que ele poderia fazer isso, eu sei que eu posso fazer, mas não tomasse a atitude de fazer, seria como, eu tenho uma receita de bolo em casa, mas eu nunca botei a mão na massa e tomei a atitude de fazer o bolo. Ou seja, serviu para quê a receita? Então, meu irmão e minha irmã, pense, reflita. O que você precisa tomar atitudes na sua vida para viver o que Deus tem para você? Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.